A imagem era gritante. De um lado, Ana, caminhando apressadamente para o trabalho, vestindo um uniforme simples, quase apagado pelo tempo e pelas incontáveis lavagens. Uma calça de tecido modesto, um pouco desbotada, e uma blusa de algodão que já conhecia dias melhores. Seus sapatos, embora limpos, mostravam os sinais de uma longa jornada diária, enfrentando o asfalto quente e as calçadas irregulares da cidade. Do outro lado, Ricardo, descendo de sua luxuosa máquina importada, um carro que brilhava sob o sol da manhã como um troféu de sua ascensão financeira. Terno impecável, gravata de seda italiana, sapatos de couro lustrosos. Um contraste que ia além da aparência, que escancarava as desigualdades de um mundo onde, muitas vezes, o valor de uma pessoa é medido pelo que ela veste e possui. Julgamentos superficiais, olhares enviesados, sorrisos condescendentes. Uma triste realidade que Ana conhecia bem demais. Ana era a personificação da garra e da determinação. Uma jovem trabalhadora, com pouco mais de 20 anos, que lutava diariamente para conquistar seus sonhos. Criada em um bairro humilde, aprendeu desde cedo o valor do trabalho e a importância de não desistir, mesmo diante das adversidades. Sua rotina era árdua. Acordava antes do sol nascer para pegar o ônibus, enfrentando o trânsito caótico da cidade. Chegava ao escritório com a energia de quem sabe que cada dia é uma nova oportunidade. Desempenhava suas funções com dedicação e esmero, sempre disposta a ajudar os colegas e a aprender coisas novas. Almejava um futuro melhor, sonhava em fazer uma faculdade, em ter uma casa própria, em proporcionar uma vida mais confortável para sua família. Mas, para alcançar seus objetivos, precisava vencer muitos obstáculos, principalmente a falta de recursos financeiros. O salário que recebia mal dava para cobrir as despesas básicas, mas Ana não se deixava abater. Economizava cada centavo, fazia horas extras quando possível e buscava constantemente formas de complementar sua renda. Sua ambição era grande, sua vontade de vencer era ainda maior. Ricardo, por sua vez, era o exemplo do sucesso empresarial. Um homem na casa dos 40 anos, que havia construído um império a partir do zero. Dono de uma empresa próspera, era admirado e invejado por muitos. Mas, por trás da fachada de homem bem-sucedido, escondia-se uma personalidade arrogante e materialista. Ricardo acreditava que o dinheiro era a chave para a felicidade e que o poder era um direito adquirido. Valorizava as aparências acima de tudo e julgava as pessoas pela marca de suas roupas, pelo modelo de seus carros e pelo tamanho de suas contas bancárias. Sua história era marcada por ambição desmedida e por uma sede insaciável por reconhecimento. Vinha de uma família de classe média, mas sempre almejou mais. Trabalhou duro para alcançar seus objetivos, mas, no processo, perdeu a sensibilidade e a empatia. Tornou-se frio e calculista, capaz de passar por cima de qualquer um para chegar ao topo. Seus valores eram questionáveis, suas atitudes, muitas vezes, reprováveis. Naquela manhã, o escritório fervilhava com a agitação de sempre. Funcionários apressados, computadores ligados, telefones tocando. Ana estava concentrada em suas tarefas, tentando cumprir os prazos apertados. Ricardo entrou no escritório com sua habitual arrogância, cumprimentando superficialmente alguns funcionários e ignorando outros. Seu olhar crítico percorreu o ambiente, detendo-se em Ana. Sem hesitar, caminhou em direção à sua mesa e, em voz alta, para que todos pudessem ouvir, proferiu palavras cruéis e humilhantes. Ana, você precisa urgentemente renovar o seu guarda-roupa. Essa roupa está tão gasta que chega a dar pena. Essa empresa preza pela imagem, e a sua aparência não condiz com o padrão que exigimos. O silêncio tomou conta do escritório. Os outros funcionários, paralisados, observavam a cena com constrangimento e apreensão. Alguns desviaram o olhar, com medo de se tornarem o próximo alvo de Ricardo. Outros, em silêncio, manifestavam sua indignação. Mas ninguém ousou intervir. As palavras de Ricardo atingiram Ana como um soco no estômago. A humilhação era palpável, a vergonha, avassaladora.
Sentiu o rosto corar, as mãos tremerem, as lágrimas se acumularem em seus olhos. Tentou manter a compostura, mas a dor era intensa demais. Engoliu o choro, respirou fundo e respondeu, em voz baixa, mas firme: Senhor Ricardo, eu faço o meu trabalho com dedicação e me esforço para dar o meu melhor. A minha roupa pode não ser nova, mas está limpa e bem cuidada. Eu não acho que a minha aparência afete é a minha capacidade de trabalhar. Ricardo sorriu sarcasticamente e respondeu: Ana, você pode até ser uma boa funcionária, mas a sua imagem é importante. Se você quer crescer nessa empresa, precisa se adequar aos nossos padrões. Ana não respondeu. Sentiu-se impotente, humilhada, desvalorizada. Aquele momento ficará marcado em sua memória para sempre. O desprezo de Ricardo a fez questionar seu valor, sua autoestima, sua capacidade de seguir em frente. Mas, no fundo, sabia que não podia se deixar abater. Precisava ser forte, lutar contra a injustiça e provar que o seu talento e a sua dedicação valiam muito mais do que a roupa que vestia. A humilhação sofrida seria o combustível para sua superação. E agora? O que Ana fará? Será que ela vai se deixar abater pelas palavras de Ricardo? Ou vai encontrar forças para superar essa humilhação e provar o seu valor? Acompanhe os próximos capítulos dessa história emocionante e descubra como Ana vai dar a volta por cima e mostrar que a verdadeira beleza está no caráter e na determinação. E você, o que faria no lugar de Ana? Deixe seu comentário e compartilhe sua opinião. E não se esqueça de se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. A humilhação latejava como uma ferida aberta. Ana, sentada em sua mesa, tentava inutilmente focar nas planilhas à sua frente. Os números dançavam diante de seus olhos, embaçados pelas lágrimas que teimavam em escapar. A cada toque nas teclas do computador, o eco das palavras de Ricardo ressoava em sua mente, corroendo sua confiança e minando sua autoestima. Pensou em pedir demissão. A ideia, antes impensável, agora parecia a única saída para se livrar daquele ambiente tóxico, daquele olhar de desprezo que a perseguia a cada instante. Mas a realidade era cruel. Precisava do emprego. As contas não esperavam, as necessidades da família eram urgentes. Demitir-se significaria colocar em risco o sustento de seus pais e irmãos, para quem ela era a principal fonte de renda. Aquele emprego, por mais humilhante que fosse, era a âncora que a mantinha firme em meio à tempestade. O impacto da humilhação se refletia em seu desempenho. A concentração já não era a mesma, os erros se tornavam mais frequentes, a produtividade despencava. Ana se sentia constantemente observada, julgada, exposta. A vergonha a impedia de interagir com os colegas, de participar das reuniões, de expressar suas opiniões. Aos poucos, ia se isolando, se fechando em seu próprio mundo, um mundo de angústia e insegurança. Sua autoestima, já fragilizada pelas dificuldades da vida, agora se esfacelava em 1000 pedaços. Começou a questionar suas capacidades, seus talentos, seu valor como profissional e como pessoa. Sentia-se inadequada, inferior, incapaz de corresponder às expectativas. A sombra da dúvida pairava sobre seus pensamentos, obscurecendo sua visão de futuro e roubando sua alegria de viver. Enquanto Ana lutava contra seus próprios demônios, Ricardo parecia alheio ao sofrimento que havia causado. Pelo contrário, sua arrogância parecia ter se intensificado. Passava pelos corredores do escritório com ares de superioridade, destilando comentários sarcásticos e piadas de mau gosto. Fazia questão de exibir sua riqueza, ostentando roupas de grife, relógios caros e carros importados. Tratava os funcionários com desdém, como se fossem meros peões em seu tabuleiro de xadrez. Não se importava com seus sentimentos, suas necessidades, seus sonhos. Para ele, eram apenas números, peças substituíveis em sua engrenagem empresarial. Humilhava-os publicamente, ridicularizava suas ideias, explorava seu trabalho. Seu comportamento era cada vez mais inadequado, abusivo, desumano. Transformava o ambiente de trabalho em um verdadeiro inferno, onde o medo e a opressão reinavam absolutos.
A reação silenciosa dos colegas era um reflexo do clima de terror instaurado por Ricardo. Todos se sentiam desconfortáveis, indignados, revoltados com a situação. Mas o medo de perder o emprego os impedia de tomar qualquer atitude. Sabiam que Ricardo era capaz de demitir qualquer um que ousasse desafiá-lo. Temiam represálias, perseguições, boicotes. Preferiam se manter calados, assistir à humilhação de Ana em silêncio, com o coração apertado e a consciência pesada. Alguns tentavam oferecer palavras de consolo e apoio a Ana, mas de forma discreta, para não despertar a ira de Ricardo. Outros, mais covardes, preferiam se manter distantes, ignorando o sofrimento da colega e fingindo que nada estava acontecendo. A omissão era a regra, a solidariedade, a exceção. O silêncio, ensurdecedor, perpetuava a injustiça e fortalecia o poder de Ricardo. Ana, porém, não se entregava. Apesar da dor e da humilhação, se recusava a ser vítima das circunstâncias. Decidiu que precisava encontrar uma solução para melhorar sua situação financeira e escapar daquele ciclo vicioso de pobreza e exploração. Começou a pesquisar opções de trabalhos extras, atividades que pudesse realizar nas horas vagas para complementar sua renda. Pensou em dar aulas particulares, fazer trabalhos manuais, vender produtos pela internet. Avaliou a possibilidade de fazer um curso profissionalizante, para adquirir novas habilidades e aumentar suas chances de conseguir um emprego melhor. Pesquisou preços, horários, requisitos. Descobriu que havia diversas opções disponíveis, mas todas exigiam investimento financeiro e tempo, recursos que ela não possuía em abundância. Em meio à escuridão, um raio de esperança surgiu. Um colega de trabalho, chamado Marcos, aproximou-se de Ana e ofereceu seu apoio. Marcos era um jovem inteligente e solidário, que sempre se mostrou gentil e prestativo com todos. Ele havia presenciado a humilhação de Ricardo e se sentia indignado com a situação. Decidiu que não podia ficar de braços cruzados, que precisava fazer algo para ajudar Ana. Ofereceu-se para ajudá-la a procurar um novo emprego, a fazer um currículo melhor, a se preparar para as entrevistas. Incentivou-a a não desistir de seus sonhos, a acreditar em seu potencial, a lutar por seus direitos. Suas palavras de apoio e incentivo foram como um bálsamo para a alma de Ana. Sentiu-se revigorada, fortalecida, motivada a seguir em frente. A amizade de Marcos era um presente valioso, uma luz no fim do túnel. E então, como um sopro do destino, surgiu uma oportunidade inesperada. Um anúncio no mural do escritório chamou a atenção de Ana. Tratava-se de um programa de desenvolvimento profissional, financiado por um investidor anônimo, que oferecia bolsas de estudo, treinamento e mentoria para funcionários com potencial. Ana sentiu um frio na barriga. Seria essa a chance que tanto esperava? A oportunidade de mudar sua vida e dar a volta por cima? A incerteza a assombrava, mas a esperança a impulsionava. Decidiu que precisava se inscrever. Não podia deixar essa oportunidade escapar. O que será que vai acontecer? A oportunidade, quase inacreditável, estampada no mural, parecia brilhar. Um programa de desenvolvimento profissional dentro da própria empresa. Financiado por um investidor anônimo, oferecia treinamento, mentoria e, o mais importante, bolsas de estudo. Ana sentiu o coração palpitar. Era como se o universo conspirasse a seu favor, oferecendo uma saída para o labirinto em que se encontrava. As palavras do anúncio ressoavam em sua mente: invista em seu futuro, desenvolva suas habilidades, alcance seus sonhos. Parecia um chamado direto a ela, um convite para transformar sua vida. A insegurança, no entanto, pairava como uma sombra. Será que ela era boa o suficiente? Será que seria capaz de competir com os outros candidatos, muitos deles com mais experiência e melhores qualificações? A humilhação sofrida por Ricardo ainda a assombrava, minando sua confiança e alimentando suas dúvidas. Mas, no fundo, uma chama de esperança ardia. Ana sabia que precisava tentar. Não podia se dar ao luxo de desperdiçar essa oportunidade única. Era a chance de provar a si mesma e a Ricardo que seu valor ia muito além da roupa que vestia.
Era a chance de mostrar seu talento, sua dedicação, sua capacidade de aprender e crescer. Respirou fundo, afastou os pensamentos negativos e decidiu se inscrever no programa. O formulário de inscrição era extenso e detalhado. Ana preencheu cada campo com cuidado, destacando suas habilidades, suas experiências, seus objetivos. Falou sobre sua paixão pelo trabalho, sua vontade de aprender coisas novas, seu desejo de contribuir para o sucesso da empresa. Descreveu seus desafios, suas dificuldades, suas superações. Contou sobre sua rotina árdua, sobre seus esforços para conciliar trabalho e estudo, sobre seus sonhos de um futuro melhor. Ao finalizar a inscrição, sentiu um misto de ansiedade e esperança. Acreditava ter feito o seu melhor, mas sabia que a concorrência seria acirrada. Restava agora aguardar o resultado do processo seletivo. Ricardo, ao tomar conhecimento do programa de desenvolvimento, manifestou seu ceticismo. Questionou a motivação do investidor anônimo, insinuando que havia algo de suspeito por trás da iniciativa. Quem é esse benfeitor misterioso que resolveu investir na nossa empresa? Qual o interesse dele em financiar o desenvolvimento dos nossos funcionários? Isso me cheira a maracutaia, comentou com seus assessores mais próximos. Desconfiava de tudo e de todos, especialmente quando se tratava de iniciativas que não estavam sob seu controle. Para ele, o programa era uma perda de tempo e de dinheiro, uma forma de desviar o foco dos resultados e de criar falsas expectativas nos funcionários. O processo seletivo foi rigoroso e exigente. Os candidatos foram submetidos a testes de conhecimento, dinâmicas de grupo, entrevistas individuais e apresentações de projetos. Ana se preparou intensamente para cada etapa, estudando, pesquisando, treinando suas habilidades de comunicação e liderança. Participou das dinâmicas de grupo com entusiasmo, demonstrando suas capacidades de trabalhar em equipe, de resolver problemas e de tomar decisões. Nas entrevistas, respondeu às perguntas com sinceridade e segurança, transmitindo sua paixão pelo trabalho e sua vontade de aprender. Na apresentação do projeto, surpreendeu a todos com sua criatividade e sua visão inovadora. Apesar de seus esforços, Ana sentia-se insegura. Observava os outros candidatos, com suas roupas de marca, seus diplomas de universidades renomadas, suas experiências em empresas multinacionais, e se sentia inferiorizada. Pensava que não tinha chances de ser selecionada, que era apenas uma entre tantos. Mas, a cada etapa do processo seletivo, superava suas próprias expectativas. Mostrava suas habilidades, seu talento, sua garra. Impressionava os avaliadores com sua dedicação, sua inteligência, sua capacidade de aprender e crescer. Aos poucos, ia ganhando confiança, acreditando em seu potencial, se sentindo capaz de conquistar seus sonhos. A notícia da aprovação de Ana no programa de desenvolvimento profissional causou surpresa e espanto no escritório. Muitos não acreditavam que ela seria capaz de superar a concorrência e ser selecionada. Ricardo, em particular, ficou perplexo. Não conseguia entender como uma funcionária tão simples e despretensiosa havia conseguido se destacar no processo seletivo. Isso só pode ser um engano, pensou. Não é possível que essa garota tenha mais talento do que os outros candidatos. Decidiu investigar a fundo o processo seletivo, buscando alguma irregularidade, alguma falha que justificasse a aprovação de Ana. A aprovação de Ana, no entanto, era inquestionável. Seu desempenho no processo seletivo havia sido excelente, superando as expectativas dos avaliadores. Suas habilidades, seu talento, sua dedicação, sua inteligência, sua capacidade de aprender e crescer haviam sido decisivos para sua seleção. O programa de desenvolvimento profissional era a oportunidade que ela precisava para transformar sua vida e mostrar seu valor ao mundo. A partir daquele momento, um novo capítulo se iniciava em sua jornada. Um capítulo de desafios, de aprendizado, de superação, de conquistas. O início do programa prometia ser intenso. Ana sabia que teria que se dedicar ao máximo, estudar, aprender, se esforçar para acompanhar o ritmo dos outros participantes.
Mas estava disposta a enfrentar todos os obstáculos, a superar todas as dificuldades, a aproveitar ao máximo essa oportunidade única. Sabia que não seria fácil, mas acreditava em seu potencial e confiava em sua capacidade de vencer. Estava pronta para mergulhar de cabeça no programa, para absorver todo o conhecimento, para desenvolver todas as suas habilidades, para se tornar a profissional que sempre sonhou ser. O futuro a esperava, cheio de desafios e oportunidades. E Ana estava pronta para enfrentá-lo de cabeça erguida, com garra, determinação e fé. O que a aguarda nesse novo desafio? Que obstáculos terá que superar? E como Ricardo reagirá ao sucesso de Ana? O programa começaria na próxima semana. Ana mal podia esperar. Sentia-se ansiosa, mas também confiante. Sabia que tinha muito a aprender, mas também sabia que tinha muito a oferecer. Estava determinada a aproveitar cada minuto do programa, a absorver todo o conhecimento, a desenvolver todas as suas habilidades. Queria mostrar a Ricardo, a seus colegas e, principalmente, a si mesma, que era capaz de alcançar seus sonhos e de transformar sua vida. A humilhação sofrida no passado seria apenas uma lembrança distante, um obstáculo superado em sua jornada rumo ao sucesso. O futuro brilhava à sua frente, cheio de possibilidades e oportunidades. E Ana estava pronta para agarrá-lo com todas as suas forças. A jornada estava apenas começando. O início do programa de desenvolvimento profissional marcou uma nova era na vida de Ana. Uma imersão completa em um mundo de conhecimento, habilidades e oportunidades que antes pareciam distantes. As aulas eram intensas, ministradas por profissionais experientes e renomados em suas áreas. Abordavam temas como gestão de projetos, marketing digital, finanças corporativas, liderança e inovação. Ana absorvia cada informação com avidez, como uma esponja sedenta por água. Fazia anotações detalhadas, participava ativamente das discussões, questionava os professores e buscava aprofundar seus conhecimentos em cada área. Lia livros, artigos e estudos de caso nas horas vagas, complementando o conteúdo das aulas e ampliando sua visão sobre o mundo dos negócios. O programa era desafiador, exigindo dedicação, esforço e disciplina. Ana precisava conciliar as aulas com seu trabalho no escritório, o que demandava uma grande dose de organização e planejamento. Acordava mais cedo, dormia mais tarde, sacrificava seus momentos de lazer e convívio social para se dedicar aos estudos. Mas não se importava. Sabia que cada sacrifício valeria a pena, que cada hora dedicada ao programa a aproximava de seus sonhos. Encarava os desafios como oportunidades de aprendizado e crescimento, como degraus em sua jornada rumo ao sucesso. O desempenho de Ana no programa era notável. Ela se destacava em todas as atividades, demonstrando uma inteligência acima da média, uma capacidade de aprendizado surpreendente e uma dedicação exemplar. Seus trabalhos eram sempre impecáveis, suas apresentações, cativantes, suas ideias, inovadoras. Impressionava os professores e os colegas com sua perspicácia, sua criatividade e sua facilidade em assimilar novos conceitos. Participava ativamente das dinâmicas de grupo, contribuindo com ideias valiosas e liderando as discussões com segurança e assertividade. Era uma aluna exemplar, um exemplo de superação e de determinação. A mudança de atitude de Ana era visível. Aos poucos, a insegurança e a timidez que a caracterizavam foram dando lugar à confiança e à autoestima. Sentia-se mais valorizada, mais respeitada, mais capaz. O programa de desenvolvimento profissional havia despertado seu potencial adormecido, revelando talentos e habilidades que ela sequer imaginava possuir. Começou a se vestir com mais cuidado, a se maquiar, a se apresentar de forma mais elegante e profissional. Não por vaidade, mas por se sentir mais confiante e segura de si. Sua postura era mais ereta, seu olhar, mais firme, seu sorriso, mais radiante. Era uma nova mulher, transformada pelo conhecimento, pela experiência e pela valorização. Ricardo, por outro lado, continuava cético e desconfiado. Observava Ana de longe, com um misto de incredulidade e irritação.
Não conseguia entender como ela estava se destacando tanto no programa, como estava conquistando a admiração dos professores e dos colegas. Para ele, era tudo uma farsa, uma encenação para impressionar o investidor anônimo e conseguir uma promoção. Essa garota está se achando demais, pensava. Preciso colocá-la no lugar dela, mostrar que ela não é tudo isso. Continuava a duvidar do potencial de Ana e do programa, alimentando sua inveja e seu ressentimento. Ricardo não perdia a oportunidade de fazer comentários sarcásticos e piadas de mau gosto sobre Ana. Criticava sua aparência, seu desempenho, suas ideias. Tentava desmoralizá-la publicamente, minar sua confiança e sabotar seus projetos. Mas Ana não se deixava abater. Ignorava as provocações de Ricardo, mantinha a compostura e se concentrava em seus objetivos. Sabia que ele estava tentando intimidá-la, mas não permitiria que ele a impedisse de alcançar seus sonhos. Sua determinação era inabalável, sua fé em si mesma, inabalável. Em meio ao programa, Ana descobriu um talento inesperado: a comunicação. Sempre foi uma pessoa tímida e reservada, com dificuldades em expressar suas ideias em público. Mas, ao participar das apresentações e das dinâmicas de grupo, percebeu que tinha facilidade em se comunicar, em transmitir suas mensagens de forma clara e persuasiva. Descobriu que gostava de falar em público, de compartilhar seus conhecimentos, de inspirar as pessoas. Começou a se aprimorar nessa área, fazendo cursos de oratória, lendo livros sobre comunicação e praticando suas habilidades em frente ao espelho. Seus mentores, impressionados com seu talento e sua dedicação, a incentivaram a seguir carreira na área de comunicação. Sugeriram que ela fizesse um curso de jornalismo ou de relações públicas, que participasse de eventos e palestras, que criasse um blog ou um canal no YouTube para compartilhar suas ideias e experiências. Ana ficou surpresa com a sugestão, mas sentiu-se lisonjeada e motivada. Percebeu que havia encontrado sua verdadeira vocação, sua paixão, seu propósito de vida. A partir daquele momento, decidiu investir em seu talento para a comunicação, buscando aprimorar suas habilidades e explorar novas oportunidades. O talento de Ana para a comunicação não passou despercebido por todos. Seus colegas, admirados com sua capacidade de se expressar e de inspirar as pessoas, começaram a procurá-la para pedir conselhos e orientações. Seus professores, impressionados com sua inteligência e sua criatividade, a convidaram para participar de projetos e eventos. Seus mentores, encantados com sua dedicação e seu potencial, a ofereceram oportunidades de estágio e de emprego. Ana se tornou uma referência no programa, um exemplo de superação e de sucesso. Enquanto Ana brilhava cada vez mais, Ricardo se sentia cada vez mais ameaçado. Sua inveja e seu ressentimento cresciam a cada dia, alimentando sua obsessão por sabotar o sucesso da jovem. Estava disposto a tudo para impedir que Ana alcançasse seus sonhos e os superasse. Planejava artimanhas, armava ciladas, espalhava boatos, tudo para desmoralizá-la e minar sua confiança. Mas, a cada tentativa de sabotagem, Ana se tornava mais forte, mais resiliente, mais determinada a vencer. Sua luz brilhava cada vez mais forte, ofuscando a sombra da inveja de Ricardo e iluminando o caminho para o sucesso. E o que Ricardo fará para impedir o sucesso de Ana? Como ela lidará com a inveja do empresário? Os mentores do programa, figuras experientes e respeitadas no mundo dos negócios, viam em Ana um potencial raro. Não era apenas sua inteligência ou sua capacidade de aprendizado que os impressionavam, mas também sua resiliência, sua ética de trabalho e sua paixão por transformar a realidade. Eles reconheciam nela a faísca de uma líder, alguém capaz de inspirar e motivar outros a alcançar seus objetivos. Incentivavam-na a explorar seus talentos, a buscar seus sonhos, a não se contentar com menos do que o seu máximo potencial. Acreditavam que Ana poderia ir muito longe, que poderia se tornar uma grande empresária, uma líder influente, uma voz para aqueles que não têm voz. Ricardo, por sua vez, via o crescente sucesso de Ana como uma afronta pessoal.
A cada elogio que ela recebia, a cada projeto bem-sucedido que ela entregava, sua inveja se intensificava. Sentia-se ameaçado, como se a jovem estivesse usurpando seu lugar, desafiando sua autoridade. Não suportava a ideia de que uma simples funcionária pudesse superá-lo, que pudesse alcançar o sucesso que ele tanto almejava. A inveja o consumia, envenenando sua mente e obscurecendo seu julgamento. Estava determinado a sabotar o sucesso de Ana, a fazê-la fracassar, a provar que ela não era tão boa quanto pensava ser. As artimanhas de Ricardo começaram sutis, quase imperceptíveis. Pequenos comentários depreciativos sobre o trabalho de Ana, críticas veladas sobre sua aparência, boatos espalhados pelos corredores do escritório. Tentava desmoralizá-la perante os colegas, minar sua confiança e criar um clima de desconfiança em torno dela. Organizava reuniões importantes sem convidá-la, excluía-a de projetos relevantes, sabotava suas apresentações. Usava seu poder e sua influência para dificultar a vida de Ana, para torná-la invisível, para fazê-la desistir. Em uma ocasião, Ricardo alterou os dados de uma planilha importante que Ana havia preparado para uma apresentação. A apresentação era crucial para a aprovação de um novo projeto, e Ana havia dedicado semanas de trabalho para prepará-la. Ao apresentar os dados alterados, Ana foi ridicularizada pelos diretores da empresa, que a acusaram de incompetência e negligência. A humilhação foi terrível, e Ana se sentiu profundamente abalada. Mas, em vez de se deixar abater, decidiu investigar o que havia acontecido. Descobriu as alterações na planilha e confrontou Ricardo, que negou tudo com veemência. Ana, no entanto, não se deixou intimidar. Apresentou as provas aos diretores, que ficaram chocados com a atitude de Ricardo. Em outra ocasião, Ricardo espalhou um boato de que Ana estava tendo um caso com um dos mentores do programa. O boato se espalhou rapidamente pelo escritório, causando grande constrangimento para Ana e para o mentor envolvido. Ana, furiosa com a calúnia, confrontou Ricardo e exigiu que ele se retratasse publicamente. Ricardo se recusou, alegando que era apenas um comentário inofensivo. Ana, então, decidiu tomar medidas legais contra Ricardo, acusando-o de difamação e calúnia. As tentativas de Ricardo de sabotar o sucesso de Ana eram cada vez mais frequentes e agressivas. Ele não se importava com as consequências de seus atos, com o sofrimento que causava a Ana. Estava obcecado em destruí-la, em provar que ela não era digna do sucesso que estava alcançando. Usava todos os recursos à sua disposição, desde sua influência no escritório até suas conexões pessoais, para prejudicar Ana. Apesar de todas as dificuldades, Ana não se deixava abater. Sua resiliência era impressionante. A cada ataque de Ricardo, ela se tornava mais forte, mais determinada a seguir em frente. Usava a inveja de Ricardo como combustível para sua superação, transformando a negatividade em energia positiva. Não permitia que as artimanhas de Ricardo a desviassem de seus objetivos, que a impedissem de alcançar seus sonhos. Ana encontrava forças em sua paixão pelo trabalho, em sua fé em si mesma e no apoio de seus colegas e mentores. Sabia que não estava sozinha, que havia pessoas que acreditavam em seu potencial e que a incentivavam a seguir em frente. O apoio de seus colegas, antes silenciosos e receosos, começava a se manifestar de forma mais clara e ostensiva. Viam em Ana um exemplo de coragem e determinação, uma inspiração para lutar contra a injustiça e a opressão. Os colegas de Ana começaram a se unir secretamente para protegê-la das artimanhas de Ricardo. Informavam-na sobre as reuniões secretas que ele organizava, alertavam-na sobre os boatos que ele espalhava, ofereciam-se para ajudá-la em seus projetos. Criaram uma rede de apoio em torno de Ana, um escudo protetor contra a inveja e a maldade de Ricardo. A solidariedade dos colegas era um presente valioso para Ana, uma prova de que a união faz a força e de que a justiça sempre prevalece. Marcos, o colega que havia oferecido seu apoio desde o início, se tornou um aliado ainda mais importante para Ana. Ele a ajudava a investigar as artimanhas de Ricardo, a reunir provas de suas ações e a planejar estratégias para se defender.
Marcos era um hacker talentoso, e usava suas habilidades para rastrear os computadores de Ricardo, descobrir seus e-mails e monitorar suas conversas telefônicas. Com a ajuda de Marcos, Ana conseguiu reunir provas contundentes das sabotagens de Ricardo. A crescente admiração dos mentores e o apoio dos colegas fortaleciam a confiança de Ana e a impulsionavam a seguir em frente. Sabia que estava no caminho certo, que estava fazendo a diferença, que estava inspirando as pessoas a acreditarem em seus sonhos. Não permitiria que Ricardo a impedisse de alcançar seus objetivos, que a roubasse sua alegria e sua esperança. Estava determinada a vencer, a provar que o talento e a perseverança são mais fortes do que a inveja e a maldade. Qual será o próximo passo de Ana? Como ela usará as provas que reuniu contra Ricardo? E como os outros funcionários reagirão ao descobrir as sabotagens do empresário? As peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar, revelando o nefasto plano de Ricardo. Ana, com a ajuda de Marcos e o apoio silencioso de alguns colegas, conseguiu desmascarar as sabotagens orquestradas pelo empresário. E-mails deletados, arquivos modificados, reuniões propositalmente omitidas, cada evidência era um golpe certeiro na imagem de Ricardo, construída sobre uma base de ambição desmedida e desprezo pelos outros. A verdade, antes encoberta pela sombra do poder, agora emergia com força avassaladora. A reação dos colegas foi de espanto e indignação. Aqueles que antes temiam se manifestar, agora se sentiam encorajados pela coragem de Ana e pela crescente onda de revolta. A atmosfera no escritório se transformou. O silêncio opressor deu lugar a sussurros indignados, olhares de reprovação direcionados a Ricardo, e um sentimento crescente de união e solidariedade em torno de Ana. Muitos se sentiram culpados por terem se mantido calados por tanto tempo, permitindo que Ricardo continuasse com suas artimanhas. Decidiram que era hora de fazer justiça, de expor a verdade e de proteger Ana das investidas do empresário. A união dos funcionários se materializou em um documento anônimo, detalhando todas as sabotagens de Ricardo, com datas, horários, nomes e evidências. O documento foi entregue à alta gerência da empresa, que, diante da gravidade das acusações, se viu obrigada a abrir uma investigação interna. A notícia se espalhou como fogo, gerando um clima de tensão e expectativa no escritório. Ricardo, antes intocável, agora se via acuado, cercado por olhares desconfiados e pela iminência de uma punição exemplar. A investigação interna transcorreu em ritmo acelerado. Depoimentos foram colhidos, documentos analisados, testemunhas interrogadas. As evidências contra Ricardo se acumulavam, tornando sua situação cada vez mais insustentável. A alta gerência, pressionada pela opinião pública e pela revolta dos funcionários, não podia mais ignorar a gravidade das acusações. Decidiu suspender Ricardo de suas funções, enquanto a investigação era conduzida de forma transparente e imparcial. O momento do confronto se aproximava. Ana, munida das provas reunidas por Marcos e fortalecida pelo apoio de seus colegas, decidiu enfrentar Ricardo. Marcou uma reunião com ele, em um ambiente neutro, acompanhada de um advogado e de representantes da alta gerência. O clima era tenso, carregado de emoção e expectativa. Ana, com a voz embargada, mas firme, expôs todas as artimanhas de Ricardo, detalhando cada sabotagem, cada calúnia, cada ato de humilhação. Apresentou as provas, os e-mails, os documentos, as testemunhas. Ricardo, inicialmente, tentou negar as acusações, alegando que eram invenções, mentiras, conspirações. Mas, diante da avalanche de evidências, sua máscara de arrogância começou a ruir. Sua voz tremia, suas mãos suavam, seu olhar se desviava. A verdade o confronteava, o desmascarava, o expunha como um homem mesquinho, invejoso e cruel. Ana, com a voz cada vez mais firme e confiante, defendeu sua dignidade, seu talento, seu direito de ser respeitada e valorizada. Lembrou a Ricardo das palavras humilhantes que ele havia proferido, do sofrimento que ele havia causado, do dano que ele havia infligido à sua autoestima e à sua carreira. Você tentou me destruir, Ricardo, disse Ana, com os olhos fixos nos do empresário.
Você tentou me humilhar, me desmoralizar, me fazer desistir dos meus sonhos. Mas você não conseguiu. Eu sou mais forte do que você pensa. Eu tenho talento, tenho garra, tenho o apoio dos meus amigos e colegas. E eu vou vencer. Eu vou provar que você estava errado. Eu vou mostrar que a verdadeira beleza está no caráter, na honestidade, na humildade. E não na roupa que a gente veste ou no carro que a gente dirige. As palavras de Ana ecoaram na sala, carregadas de emoção e verdade. Ricardo, acuado, envergonhado, sem argumentos para se defender, abaixou a cabeça. Sua imagem de empresário bem-sucedido, de homem poderoso, desmoronava diante de seus olhos. A máscara de arrogância havia caído, revelando a fragilidade e a mesquinhez de sua alma. A queda de Ricardo era iminente. As evidências contra ele eram irrefutáveis, sua reputação, arruinada, sua carreira, em risco. A alta gerência da empresa, chocada com a revelação das sabotagens, decidiu tomar medidas drásticas. Ricardo foi demitido por justa causa, acusado de assédio moral, sabotagem e difamação. Sua imagem foi manchada para sempre, seu nome, associado à vergonha e à humilhação. A notícia da demissão de Ricardo se espalhou rapidamente pelo escritório, gerando um clima de alívio e euforia. Os funcionários comemoraram a vitória da justiça, a queda do opressor, a ascensão da heroína. Ana, a jovem humilde e batalhadora, havia se tornado um símbolo de coragem e esperança, um exemplo de que o talento e a perseverança podem superar qualquer obstáculo. A demissão de Ricardo, no entanto, era apenas o começo da história. O futuro de Ana e da empresa estava em jogo. A investigação interna continuava, buscando apurar todas as responsabilidades e reparar os danos causados pelas sabotagens de Ricardo. O clima de incerteza pairava no ar, gerando ansiedade e expectativa. O que aconteceria com Ana? Seria ela promovida? Seria ela reconhecida pelo seu talento e sua dedicação? E o que aconteceria com a empresa? Conseguiria se recuperar da crise de imagem? Conseguiria reconstruir um ambiente de trabalho saudável e justo? A verdade era que a queda de Ricardo havia aberto uma ferida profunda na empresa, expondo as fragilidades de sua cultura e os vícios de sua gestão. Era preciso repensar os valores, os princípios, as práticas. Era preciso construir uma nova cultura, baseada no respeito, na ética, na valorização do talento e na promoção da igualdade. A jornada seria longa e árdua, mas a esperança renascia, alimentada pela coragem de Ana e pela união de seus colegas. E agora, qual será o futuro de Ricardo? Que punição ele receberá? E o que acontecerá com Ana? Qual será o seu destino? A investigação interna atingiu o clímax. O escritório fervilhava com boatos e especulações, cada sussurro carregado de tensão. Os depoimentos finais foram agendados, e a expectativa era palpável. Todos sabiam que as próximas horas seriam decisivas para o futuro de Ricardo e, de certa forma, para o futuro da empresa. A atmosfera era pesada, carregada de apreensão e um certo grau de excitação mórbida. O ar parecia denso, quase palpável, enquanto os funcionários aguardavam o desfecho daquele drama. Ana se preparava para o depoimento com uma mistura de nervosismo e determinação. Revia mentalmente os eventos, as humilhações, as sabotagens, cada detalhe gravado em sua memória como cicatrizes. Sabia que seu depoimento era crucial para garantir que Ricardo fosse responsabilizado por seus atos. Mas também sentia um medo profundo, o receio de reviver aqueles momentos dolorosos e de enfrentar novamente o poder e a influência de Ricardo. Respirou fundo, buscando forças em seu interior, lembrando-se do apoio de seus colegas e da importância de sua luta por justiça. O dia do depoimento amanheceu nublado, como se o céu estivesse em sintonia com o clima sombrio que pairava sobre o escritório. Ana chegou cedo, vestindo uma roupa discreta e elegante, transmitindo uma imagem de força e seriedade. Sentou-se na sala de espera, aguardando sua vez, observando os outros funcionários que também haviam sido convocados para depor. Trocou olhares rápidos com alguns deles, um gesto silencioso de apoio e solidariedade.
Quando seu nome foi chamado, sentiu um calafrio percorrer seu corpo. Levantou-se, respirou fundo e caminhou em direção à sala de interrogatório. Encontrou um advogado da empresa e 2 investigadores, seus rostos sérios e impassíveis. Ricardo não estava presente, o que aliviou um pouco a tensão de Ana. Jurou dizer a verdade, toda a verdade e nada mais que a verdade, e começou a relatar sua experiência. Sua voz, inicialmente hesitante, ganhou firmeza à medida que narrava os fatos. Descreveu o comportamento abusivo de Ricardo, as humilhações públicas, as sabotagens nos projetos, a atmosfera de medo e opressão que ele havia criado no escritório. Relatou como ele a havia desvalorizado por causa de sua roupa, como ele havia tentado minar sua confiança e sabotar sua carreira. Falou sobre o impacto emocional que tudo aquilo havia causado, a vergonha, a angústia, a sensação de impotência. À medida que Ana falava, os investigadores tomavam notas detalhadas, seus rostos permanecendo impassíveis. O advogado da empresa a interrompia ocasionalmente para pedir esclarecimentos ou para apresentar evidências. Ana respondia a todas as perguntas com clareza e precisão, sem omitir nenhum detalhe, sem exagerar em nenhuma emoção. Sua honestidade e sua coragem impressionavam a todos na sala. Após o depoimento de Ana, foi a vez dos outros funcionários. Um a um, eles corroboraram as acusações de Ana, revelando o clima de medo e opressão que reinava no escritório sob o comando de Ricardo. Descreveram as humilhações que haviam presenciado, as sabotagens que haviam sofrido, o assédio moral que haviam presenciado. Muitos admitiram que haviam se mantido em silêncio por medo de perder o emprego, mas que agora se sentiam compelidos a falar a verdade. Os depoimentos dos colegas de Ana foram devastadores para Ricardo. As acusações se somavam, as evidências se acumulavam, tornando sua situação cada vez mais insustentável. A imagem de empresário bem-sucedido e respeitado que ele havia cultivado cuidadosamente ao longo dos anos desmoronava diante de seus olhos. Sua reputação estava arruinada, sua carreira em risco. Mas a maior surpresa da investigação ainda estava por vir. No momento crucial, quando todos esperavam o anúncio da punição de Ricardo, a identidade do investidor anônimo foi revelada. Para surpresa de todos, o investidor era alguém ligado ao passado de Ricardo, alguém que havia sido profundamente prejudicado por suas ações e que buscava justiça. Tratava-se de um antigo sócio de Ricardo, que havia sido enganado e lesado por ele há muitos anos. O investidor havia financiado o programa de desenvolvimento profissional como uma forma de expor o verdadeiro caráter de Ricardo e de reparar o dano que ele havia causado. A revelação da identidade do investidor anônimo causou um choque em todos os presentes. Ricardo ficou pálido, trêmulo, sem palavras. Sua máscara de arrogância e superioridade havia caído por terra, revelando a fragilidade e a mesquinhez de sua alma. Ele havia sido desmascarado, humilhado publicamente, exposto como um homem fraudulento e desonesto. Confrontado com a verdade, Ricardo não teve como negar suas ações. Admitiu suas sabotagens, suas humilhações, seu comportamento abusivo. Pediu desculpas a Ana, a seus colegas e à empresa, mas suas palavras soavam vazias e insinceras. Era tarde demais para se redimir. Seu passado o havia alcançado, e a justiça havia sido feita. A alta gerência da empresa, chocada com a revelação da verdade, decidiu demitir Ricardo por justa causa. Além disso, a empresa se comprometeu a implementar medidas para promover um ambiente de trabalho mais justo e igualitário, valorizando o talento e a dedicação de todos os funcionários. Ana foi elogiada por sua coragem e sua resiliência, e sua trajetória profissional foi reconhecida e valorizada. O futuro de Ricardo era incerto. Sua reputação estava arruinada, suas conexões, desfeitas, sua carreira, em ruínas. Ele havia perdido tudo o que havia conquistado ao longo dos anos, sua riqueza, seu poder, seu prestígio. Restava-lhe apenas a vergonha e o remorso. Mas e o futuro de Ana? Que rumo tomaria sua vida após a queda de Ricardo? Seria ela recompensada por sua coragem e seu talento?
Seria ela capaz de superar as marcas do passado e construir um futuro brilhante? O que a aguardava no horizonte? A resolução para o caso Ricardo chegou com a força de uma tempestade. A demissão foi imediata, sem direito à apelação. A notícia ecoou pelos corredores da empresa como um trovão, seguida por um silêncio carregado de alívio e uma ponta de apreensão. Ricardo, outrora o centro das atenções, o homem que ditava as regras, agora era um pária, banido do reino que ele mesmo havia construído sobre alicerces de arrogância e desrespeito. Sua reputação, antes imaculada aos olhos do mundo exterior, jazia em ruínas, manchada para sempre pelas suas próprias ações. O império que ele acreditava ser inabalável desmoronou como um castelo de cartas, revelando a fragilidade de sua base moral. Enquanto Ricardo enfrentava as consequências de seus atos, Ana colhia os frutos de sua coragem e resiliência. Sua trajetória, antes obscurecida pela sombra da humilhação, agora brilhava com intensidade. O reconhecimento por seu talento e sua dedicação não tardou. A alta gerência, ciente do valor de Ana e da injustiça que ela havia sofrido, decidiu promovê-la a um cargo de liderança, oferecendo-lhe a oportunidade de desenvolver todo o seu potencial e de inspirar outros funcionários. A promoção foi recebida com entusiasmo por seus colegas, que viam em Ana um exemplo de superação e de que o talento e a perseverança podem vencer a desigualdade. A redenção de Ricardo, no entanto, seria um processo lento e doloroso. Em desgraça, afastado do poder e do prestígio que tanto valorizava, ele começou a refletir sobre seus erros. A solidão e o ostracismo o forçaram a encarar a verdade nua e crua. Suas ações haviam causado sofrimento a muitas pessoas, incluindo Ana e seus colegas. A arrogância que o cegava começou a se dissipar, dando lugar a um sentimento de culpa e remorso. A busca por uma forma de se redimir se tornaria sua obsessão, um caminho árduo e incerto, mas necessário para encontrar a paz interior. O processo de redenção não seria fácil, exigindo humildade, arrependimento e a disposição de reparar os danos causados. Ricardo teria que aprender a valorizar as pessoas pelo seu caráter e potencial, e não pela aparência ou pelo status social. Teria que se despir de sua arrogância e abraçar a humildade, reconhecendo seus erros e buscando se tornar uma pessoa melhor. O futuro de Ana se abria como um horizonte vasto e promissor. Sua história de superação se tornou uma inspiração para outros jovens trabalhadores, provando que o talento e a perseverança podem superar a desigualdade. Ana se tornou um modelo a ser seguido, um exemplo de que é possível vencer as adversidades e alcançar os sonhos, mesmo diante das dificuldades. Sua trajetória demonstrava que a humildade e a determinação são mais poderosas do que a riqueza e o poder. Ela passou a ser convidada para palestras e eventos, onde compartilhava sua história e inspirava outras pessoas a acreditarem em seu potencial. Sua voz se tornou um instrumento de transformação, um farol de esperança para aqueles que se sentiam oprimidos e desvalorizados. A empresa, por sua vez, aprendeu uma lição valiosa com a experiência. A queda de Ricardo serviu como um alerta, mostrando a importância de promover um ambiente de trabalho justo e igualitário, onde todos os funcionários sejam valorizados pelo seu talento e dedicação, independentemente de sua aparência ou condição social. A alta gerência implementou medidas para combater o assédio moral e a discriminação, criando canais de denúncia seguros e incentivando a cultura do respeito e da empatia. A empresa se comprometeu a investir em programas de desenvolvimento profissional para todos os funcionários, oferecendo oportunidades de crescimento e aprendizado para aqueles que mais precisam. A experiência com Ricardo e Ana transformou a empresa, tornando-a mais humana, justa e igualitária. A história de Ana e Ricardo nos ensina sobre a importância de valorizar as pessoas pelo seu caráter e potencial, e não pela aparência ou pelo status social. A humildade e a superação são qualidades que devem ser admiradas e incentivadas, enquanto a arrogância e o preconceito devem ser combatidos e erradicados. A verdadeira beleza está no interior, na capacidade de amar, de perdoar e de se superar. A força da humildade e da superação é capaz de transformar vidas, de construir um mundo mais justo e igualitário.
É uma mensagem poderosa que deve ser transmitida de geração em geração, inspirando a todos a acreditarem em seu potencial e a lutarem por seus sonhos. E você, o que aprendeu com essa história? Qual a mensagem que você gostaria de compartilhar com o mundo? Deixe seu comentário e compartilhe sua opinião. E não se esqueça de se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. Sugerimos que você assista também ao vídeo A História do Jardineiro que ensinou uma lição ao CEO arrogante, uma história emocionante sobre superação e justiça social. O mundo precisa de mais Anas, de pessoas que acreditam em si mesmas, que lutam por seus sonhos, que inspiram outros a serem melhores. E precisa de menos Ricardos, de pessoas que se deixam levar pela arrogância, pelo preconceito e pela ambição desmedida. A transformação começa em cada um de nós, em nossas atitudes, em nossas escolhas, em nossa forma de ver o mundo. Acredite em seu potencial, lute por seus sonhos, inspire outras pessoas. O mundo precisa de você. A história de Ana nos mostra que a esperança sempre renasce, mesmo nos momentos mais sombrios. Que a coragem e a perseverança são capazes de vencer qualquer obstáculo. E que a justiça sempre prevalece, no final das contas. Que essa história sirva de inspiração para todos que se sentem oprimidos e desvalorizados. Lembrem-se sempre, vocês são capazes de alcançar seus sonhos e de transformar o mundo. Basta acreditar em si mesmos e nunca desistir. Acredite!